Bom, eu quero nessa noite compartilhar Juízes capítulo 16. E eu orei ao Senhor, pedindo para que se o Senhor ia me dar uma palavra, talvez específica dentro da conferência, ou daquilo que o Senhor já vem ministrando no nosso coração. Interessante que essa palavra carrega o lema dessa conferência. Então eu quero convidar você mesmo assentado, a abrir a Bíblia comigo em Juízes 16. Deixa eu acompanhar aqui. Juízes 16. Mesmo assentado. A partir do verso 1, eu vou ler aqui na versão NVI. E a palavra do Senhor, Juízes 16, verso 1, diz assim: certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. E passou a noite ali com ela. Sansão. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Quando Sansão estava envolvido com a prostituta, tinha os inimigos lá, os filisteus, aguardando ele ao amanhecer para matá-lo. Verso 3: Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Essa é a história que nós mais conhecemos de Sansão. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Agora o verso de número 15 até o verso 21. Na 4ª vez, então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba, e não contou o segredo de sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o quê? O segredo jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, mas essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Vamos ler essa frase juntos, a próxima frase. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Mais uma vez, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Mais uma vez, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O último verso dessa noite: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Meu Deus, vamos orar? Pai, nós mais uma vez elevamos a nossa voz a Ti em oração, agradecido por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, e em especial nessa semana, o nosso coração, dando direcionamento, renovo. Ó Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós queremos nesse momento pedir que o Senhor venha tomar a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, e nos fazer sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Tudo aquilo que possa trazer dispersão, nós repreendemos em nome de Jesus.
tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, todo dardo do inimigo, nós repreendemos agora em nome de Jesus e pedimos que o governo pleno do Senhor sobre este ambiente, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que essa palavra poderosa venha produzir 30, 60, 100 vezes mais, não só no nosso coração, mas através de nós, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, Deus tem feito grandes coisas ao redor do mundo. A gente precisa sair um pouquinho da nossa caixinha, das nossas vivências limitadas, e começar a ver o que o Senhor tem feito na atualidade ao redor do mundo. Ontem, após o momento do culto, eu tive ali um bate-papo com o pastor Moisés e com o pastor Caleb. O pastor Moisés chegou recentemente lá da Guatemala, e ele compartilhando que participou de algumas cruzadas, que participou de alguns cultos, e o que Deus tem feito na Guatemala é através de homens e mulheres totalmente comuns aos nossos olhos. Tem sido algo extraordinário. Ele falou: eu visualizei, eu vivi. Eles saíam de 2 a 2, as igrejas lá, a partir de 2 a 2 saíam pela cidade. Ele falou: eu vi uma mulher, num dos momentos que a gente fez a oração, que tinha feito a retirada de um dos seios, o seio voltar à normalidade na frente deles, voltar à normalidade, depois da oração. Eles vão, e um médico com um equipamento que eu esqueci o nome, tipo um ultrassom, uma pessoa na rua falou com eles assim: aqui eu só tenho um rim, desse lado de cá. Aí o médico faz com um equipamento lá, que eu esqueci o nome, a verificação, e de fato só tem um rim. Aí eles vão e fazem a oração, e o rim surge, um novo rim na pessoa. Isso agora, foi pouco tempo. E as pessoas vão lá para o culto, e são milhares de pessoas, igrejas de milhares de pessoas, testemunhos do mover de Deus acontecendo de forma extraordinária. Nós tivemos a experiência, como ministramos aqui, na vez que a gente fez a cruzada lá em Divino das Laranjeiras, onde uma mulher cega, com um laudo, cega de um dos olhos, voltou a enxergar. Então diga comigo: nosso Deus é um Deus que faz milagres, é um Deus de maravilhas. Então nós precisamos começar a ver o que Deus está fazendo na atualidade. Tem um livro que inflamou muito o nosso coração, uma vez que nós ouvimos a ministração desse Cash Luna, que tem uma igreja lá em Guatemala. E ele, no livro dele, um livro chamado Em Honra ao Espírito Santo, ele narra o testemunho de Catherine Kuhlman, eu acho que fala assim, conhecida como uma evangelista, também usada em curas e milagres. E essa mulher carrega tanto a unção e a presença de Deus. Ele relata no livro dele esse testemunho, que no hotel, quando ela hospedava, no hotel, as pessoas, só dela estar lá, as pessoas, como garçons, as pessoas, elas eram tomadas de quebrantamento sem ela pregar nada. Tamanha era a unção e a presença de Deus. Cash Luna narra nesse livro, uma vez que ele passou pela imigração, nas viagens internacionais, e as pessoas eram tomadas por Deus. Eles falaram: o que está acontecendo? E a gente vê que biblicamente isso aconteceu. E o nosso Deus é o mesmo quando, gente? O mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será para todo sempre. Você acredita que o nosso Deus continua sendo todo poderoso? Você acredita que o Espírito Santo continua operando no nosso meio, salvação, milagres e maravilhas? Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Então é nós que precisamos queimarmos de fato, como nós usamos essa expressão, por Jesus. Começarmos uma vida de fato daquilo que a expectativa bíblica nos chama para viver. Pedro, um homem comum, um pescador, um iletrado, um camarada que tamanha era a presença de Deus na vida dele, que os enfermos eram colocados nas margens das calçadas, e a sombra de Pedro, projetada sobre os enfermos, produzia cura. E o nosso Deus, Ele tem movido, isso se chama o quê? A unção de Deus. São pessoas que carregam a unção de Deus, e Deus tem derramado a unção do Espírito Santo para operar os prodígios dos céus na terra. E nós cremos
E nós cremos que os céus estão sendo abertos de forma profética sobre essa casa, e vem um tempo de dons, maravilhas e sinais para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Onde Deus vai fazer através de pessoas comuns. Deus tem despertado uma geração que não está satisfeita com uma vida meramente religiosa, mas com uma geração que anseia por mais da unção de Deus, uma geração que anseia por mais da presença de Deus, uma geração que se move pela palavra de Deus, uma geração que é grata a Deus por tudo que já viveu, mas está faminta por mais daquilo que Deus tem para entregar. A minha oração é que o Senhor comece, e já está ateando a partir dessa semana em corações, uma chama que vai se tornar incontrolável no seu coração, no meu coração. E deixa eu dizer, não tem a ver com cargo, não tem a ver com cargo, igreja, tem a ver com corações que queimam e que querem mais da presença dEle. Unção de Deus. Você vai ver aqui nesse texto, antes de eu mergulhar no texto, deixa eu falar para você um pouquinho o que é a unção de Deus. É sobre isso que eu quero mencionar nessa noite. A palavra unção ou ungido, ela vem do hebraico Messias, que significa no grego Cristo. Qual que é o nome o nome junto com o nome de Jesus? Jesus ungido, literalmente. Significa Jesus Cristo, Jesus ungido, ou seja, Jesus ele fez a obra de Deus na terra sobre o quê? A unção do Espírito Santo. Leia comigo aí, se você puder, Lucas 4, ou anote Lucas 4:18, que diz assim: o próprio Jesus, quando chegou na sinagoga, antes de dar aquele start oficial do seu ministério, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. O Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Interessante que Jesus inicia oficialmente o seu ministério de ensino, o seu ministério de pregação, o seu ministério onde milagres, prodígios aconteceram, depois de ser o quê? Revestido dessa unção sobrenatural, depois o Espírito de Deus vir sobre ele. Essa palavra unção, se eu puder trazer como simbolismo, como significado, significa a presença do Espírito Santo, conferindo poder sobrenatural. Diga comigo, a palavra unção significa a presença e o poder do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? A palavra unção significa a presença e o poder do Espírito Santo sobre mim. A palavra unção significa o quê? A presença e o poder do Espírito Santo sobre nós. Não é só sobre conferir habilidades sobrenaturais, mas é de fato nos chamar para uma comunhão íntima com Deus. Um teólogo chamado Andrew Murray diz assim: a unção é a marca da presença de Deus em nossas vidas, é a diferença entre a atividade humana e a obra sobrenatural do Espírito de Deus. Então, o que faz a diferença entre o talento humano e o agir sobrenatural de Deus é o quê? A unção. Cantar, gente, muita gente canta, e canta bem, canta belo, mas quando se canta debaixo da unção do Espírito Santo, o céu se abre. Quando se canta, não se trata da beleza do talento para se mover os céus, se trata de um coração que carrega a presença de Deus, e aí as muralhas vão cair por terra. Muita gente toca belamente, toca bem, mas quando se toca, seja qualquer instrumento, debaixo da unção do Espírito Santo, demônios que estão como em Saul, não permanecem em Saul, porque a diferença não é a qualidade da arca, a diferença é a unção de Deus sobre a vida do Davi. A unção é o que faz a diferença. Pode chamar Pedrinho Menino do teclado, que a gente já vai entrar no batismo daqui a pouquinho. A unção que faz a diferença. Ensinar, muita gente ensina para criança, tem habilidade pedagógica, mas o que faz a diferença é a unção de Deus. Quem está entendendo diz amém. É unção. O que é unção? É a presença e o poder do Espírito Santo. O que é unção, gente? É a presença e o poder do Espírito Santo. Essa comunhão íntima com Deus,
que faz com que essa graça de Deus venha sobre nós. Sem a unção do Espírito Santo, os nossos esforços são meramente humanos, porque o que faz de fato a diferença é essa presença. E sabe algo que me chamou a atenção ao estudar um pouco sobre essa unção de Deus, é que essa onipotência de Deus, ela acompanha a sua onipresença. Segure só, diga comigo: a onipotência de Deus acompanha a sua onipresença. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, e a onipotência de Deus acompanha a sua onipresença. O que isso significa? Aonde Deus está com toda a sua manifestação de presença, é o mesmo ambiente onde Ele manifesta de forma plena o seu poder. Da mesma forma que eu creio que a presença de Deus está aqui, da mesma forma eu creio que o poder de Deus se manifesta sobre nós, porque a onipotência de Deus, Ele acompanha a sua onipresença. Então quando você for orar para alguém, lembre que o Senhor está com você e o poder dele também está sobre ti. Quando você for pregar, lembre que a presença de Deus está com você, mas o poder deles também está sobre ti, porque a onipotência acompanha a sua onipresença. Anote no seu coração, para que você carregue. A minha oração é que essa noite o Senhor venha derramar unção nova e fresca sobre vidas e corações, sobre essa casa, sobre esse altar, sobre as nossas vidas. Então a gente precisa entender o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Então guarde no seu coração, a unção, ela não é um ponto de chegada. Diga comigo: a unção não é um ponto de chegada, mas é um processo contínuo. O que isso significa, gente? É uma busca diária pela presença. Pastor, eu quero dessa unção. Pastor, eu quero sair desse cristianismo que eu já tenho 10, 15, 20, 30 anos. Eu não tenho histórias de ver aquilo que Deus fez através da minha vida de forma exponencial. Eu quero viver esse mesmo Deus de ontem e hoje. Isso é cultivado como? Isso é cultivado através de uma busca diária pela presença de Deus. Preste atenção, gente, eu quero desmistificar muita coisa na nossa mente, no nosso coração, porque a unção não é algo que nós alcançamos no ápice da nossa vida. Às vezes a gente acha, quando eu chegar lá no ápice, na minha vida cristã, eu vou receber da unção de Deus. Não, você vai receber a unção de Deus, é uma busca diária. É no dia a dia. Deus vai derramando sobre nós da unção, da unção, da unção. Foi aquilo que eu disse agora há pouco. Você não precisa de um cargo eclesiástico para você ter a unção de Deus. Você precisa ter um coração sedento pela presença dEle. Não é cargo que vai atrair unção, é coração quebrantado e contrito. E é isso que Deus está buscando. Gente que tem sede de Deus. É gente que vem, assiste culto, bate cartão e vai embora. É gente que vem para adorar. É como Maria, está todo mundo preparado para o jantar, mas eu estou preparado para adorar. Eu quero oferecer o meu melhor para o Senhor. É como Jacó: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me buscar, enquanto o Senhor não me abençoar. É isso. O Senhor está em busca de pessoas que recebam dessa unção do Espírito Santo. John Wesley diz assim: a verdadeira unção não é uma emoção repentina, não é uma emoção de momento, é uma consagração constante. Não é algo que vem e vai, mas é algo que permanece e molda a nossa vida. Isso é unção de Deus. John Wesley, que vem e molda a nossa vida. 1 Crônicas 16, hoje diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Continuamente. O que nós temos visto é pessoas que são impactadas às vezes por Cristo, se torna uma nova criatura, o primeiro amor, e essa chama vai se esfriando, essa paixão vai se perdendo, esse cultivo e esse anseio pela presença de Deus, que dia ao monte de buscar o Senhor, de ler a palavra, vai se esvaindo. Que isso seja quebrado na nossa vida, na nossa geração, no nome de Jesus. Eu quero declarar que essa chama vai crescer cada dia mais e mais, mais e mais. A unção não é uma experiência isolada, ela é uma ação expansiva. Não é algo que você vive ali no momento, não é você jogar-se no chão ou receber um poder de Deus um domingo, uma noite como essa, e ser jogado ali no chão de tamanha a graça de Deus, e levantar na segunda-feira da mesma forma. Não! É você ser tomado pelo poder de Deus num culto, numa conferência, e você levantar como uma pessoa.
em que a sua face brilha a glória de Deus, em que as suas palavras são mudadas, seus comportamentos são mudados. Você começa a ser um carregador da presença de Deus. Diga para quem está do seu lado: você é um carregador da presença de Deus. Você é um carregador da presença de Deus. Chega de gente que às vezes cai no culto e levanta do mesmo jeito. Não! O Senhor tem a unção, porque a unção não é uma experiência isolada, ela é uma ação multidimensional, ela é uma ação expansiva, ela molda o caráter, ela nos faz resistir às tentações, ela nos faz viver uma vida que glorifica ao Senhor. Unção. Eu observo, eu fiquei pensando sobre a unção de Deus ao ler esse texto, e eu acredito que tem pelo menos 3 tipos de pessoas no que tange a unção. Guarde isso. A primeira são as pessoas acomodadas. As pessoas acomodadas são as pessoas que foram salvas, encontradas pela graça de Deus, mas não buscam mais. Elas estão satisfeitas de ter uma vida meramente religiosa. Hernandes Dias Lopes diz assim: nem todos os crentes salvos por Cristo Jesus têm esse revestimento de poder, mas você sabe que todos podem ter. Porque Atos capítulo 1 verso 8 não é para uma classe exclusiva, é para todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. O que é isso? Presença e poder, unção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A unção é para todos, mas grande parte da nossa geração tem estado acomodada. O diabo usa, Paulinho até comentou hoje, né? A estratégia do diabo é minar o nosso tempo. Ele não vai aparecer com um chifre tridente na sua frente, ele vai minar o tempo, para que você não tenha tempo de intimidade, para que você não busque a face de Deus e fique acomodado da forma como está. Mas existe um segundo tipo de pessoa, que são as pessoas irresponsáveis no que tange a unção. A primeira são o que? As acomodadas. A segunda são o que? As irresponsáveis. Pessoas que recebem essa unção de Deus, uma capacitação, a presença de Deus, mas não honram a unção que Deus lhe concede. E como nós temos visto isso nessa geração? Pessoas que estão usando a unção de Deus de forma irresponsável, gente que está brincando com a unção de Deus, gente que não está conservando a unção de Deus, gente que vai ser usada por Deus, mas vai ser desaprovada nos céus, porque brinca com a unção. Em teu nome fiz isso e aquilo outro, mas vai ser desaprovado, porque não cultivou e não respeitou a unção que Deus lhe concedeu. Pessoas acomodadas, busca um básico, ora no café da manhã, jejua só Deus sabe quando, leia a palavra quando sobra tempo. Acomodadas, pessoas irresponsáveis. Deus a confia experiência, dom, unção, mas tratam essa graça de Deus de forma irresponsável. E o terceiro tipo de pessoas, que é o que eu oro nessa noite, são o que eu coloquei como nome sedentas. Pessoas que são gratas, mas não estão satisfeitas, querem mais. Pessoas que queimam no seu coração. Sabe aquele negócio que queima no seu coração? Queima por mais de Deus, mas na presença dEle elas querem mais. Elas querem fazer mais. São pessoas que recebem, nutrem, conservam, investem nessa unção. Qual desses 3 tipos de pessoas você tem sido? Você tem feito parte da classe dos cristãos acomodados, espectadores? Você tem feito parte daqueles que recebem, mas tratam unção de forma irresponsável, brinca com Deus, com as coisas de Deus? Ou você tem sido parte daqueles que estão sedentos, com várias palavras que foi liberado de rio, que está fluindo aqui, que vai fluir nas casas? Gente que vai carregar essa presença de Deus nas ruas de Valadares. Gente que a sua casa vai se tornar ambiente de milagre, tanto quanto num ambiente como esse de domingo à noite.
Gente que você vai ver lá na sala da sua casa sendo curada por causa da unção de Deus sobre a sua vida. Gente que vai entrar lá, que não conhece o Senhor Jesus, e vai estar passando aqui pelas águas. Inclusive hoje nós temos vários que foram alcançados pela graça de Deus dentro dos lares, das redes dos lares, vão estar passando pelas águas aqui para a glória do Senhor Jesus. A sua casa se tornará um ambiente de salvação, de cura, de milagres do Senhor, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. A unção. Se eu perguntar para você, qual deles você acha que mais se parece com Sansão, desses 3 tipos de pessoa? O acomodado, o irresponsável ou o sedento? O irresponsável. Sansão, juiz de Israel, experimentou a presença, porque lá em Juízes 13, verso 24, 25, fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Senhor o abençoava, ele experimentou a presença, ele experimentou o poder de Deus, ele experimentou dons que nenhum outros homens receberam até então, mas lamentavelmente também experimentou a perda dessa unção. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem é: jamais despreze a unção de Deus sobre a sua vida. Um homem que experimentou o poder, a presença de Deus, mas também experimentou a perda dessa unção. Por 20 anos, quantos anos você tem de crente? Ele por 20 anos julgou ali Israel. Foi levantado por Deus para se tornar juiz dessa nação, para libertar o povo do domínio dos filisteus. Um homem escolhido no ventre, como nós aprendemos nos últimos domingos. Um homem separado com voto de nazireu. Não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver, não podia cortar o seu cabelo. Consagrado, separado. Até a mãe não podia comer essas coisas, porque desde o feto, do feto ele já era separado. Um homem que foi criado por pais que temiam o Senhor. Manuel, um adorador, um homem de oração, uma família que tinha fé, que recebe a palavra de um anjo e não duvida. Um homem que recebe um dom sobrenatural, uma força descomunal, que rasga um leão com as mãos, que mata 30 filisteus, arranca as roupas e paga o seu enigma. Um homem que junta 300 raposas ou chacais, a maioria fala que é chacais, amarra ali as caudas e queima toda uma plantação. Um homem que com uma queixada de jumento nova mata 1000 filisteus. Um homem que nós lemos aqui que pega a porta de uma cidade, na porta da cidade, carrega cerca de 60 quilômetros, sobe o monte. Um homem que tinha uma unção, poder especial dado pelo Espírito Santo. E o segredo dessa força de Sansão, dessas vitórias de Sansão, estava na unção divina. Tudo isso que você tem como narrativa, o segredo é a unção de Deus que repousava sobre a vida dele. E eu poderia citar aqui vários textos, vou citar alguns. Juízes 13, 24, 25 diz assim, ó: e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaé, Dan. Ou seja, é o Espírito de Deus que estava agindo nele. Tudo isso que eu falei que ele fez, era uma ação do Espírito de Deus. Juízes 14, 6 diz assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele sem nada nas mãos rasgou um leão. A ação do Espírito de Deus, unção, presença, poder do Espírito de Deus. Não é porque ele estava na academia, não é porque ele estava tomando aquele trem doido, não. A unção de Deus, a presença e o poder. Juízes 14, 19, o Espírito Santo apossou-se mais uma vez de Sansão. Ele desceu a Ascalon e matou 30 homens. A unção de Deus. Juízes 15, 14, que diz que quando chegando ele aí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram de suas mãos. Toda vez que a Bíblia vai falar de algo tremendo, poderoso, fala que é o Espírito de Deus quem fez. Fala que foi a manifestação da presença e do poder do Espírito Santo. Tanto que em Juízes 16 que nós lemos, o verso de número 19 e 20 diz que quando ele acordou, ele
a Dalila chamou um homem para cortar ali as 7 tranças, e a força o deixou. Ele diz assim, Sansão disse assim, então ele chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou o sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando Deus o deixou, a força acabou, porque não tinha a ver com o cabelo, tinha a ver com a presença. Não tinha a ver com as habilidades dele, tinha a ver com a presença. Não tinha a ver com os dons e talentos dele, tinha a ver com a presença. Aí ele achou que poderia conseguir, mas não conseguiu, porque faltava a presença. É como Jesus disse lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. O que vai fazer a diferença na sua vida, no seu casamento, o que vai fazer a diferença na sua juventude, o que vai fazer a diferença na sua adolescência, é a presença de Deus. O que vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho é a presença de Deus. Você vai ver Gênesis 39:2, o Senhor era com José e fez dele homem próspero. A prosperidade de José tinha a ver com o quê? Com a bênção de Deus, com a presença de Deus. Você vai ver Gênesis 29:12, Isaac semeou naquela terra, uma terra árida, desértica, e colheu 100 vezes mais. Qual o segredo? Porque o Senhor o abençoava. Eu quero declarar, e Jesus vai gerar uma fome e sede no seu coração pela presença dele, e você vai ver os cenários ao seu redor sendo transformados. Eu não fiz nada não, mas a presença fez. Eu não fiz nada, mas a presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode adorar o Senhor, você pode exaltar. O que eu fiz para que o meu filho fosse transformado? A presença fez. O que eu fiz para que o Senhor me abandonasse o alcoolismo? Você não fez nada, a presença de Deus fez. O que eu fiz para que minha mãe tivesse um encontro? Você não fez nada, a presença de Deus é que faz a diferença. Deus está clamando por uma geração que clama, que ama a unção e a presença dEle. Sansão recebe essa unção, recebe essa graça. Ele sabia que isso vinha de Deus, porque quando ele vai quebrar as colunas do templo de Dagom, em Juízes 16:28, ele diz assim: Sansão orou ao Senhor, e o soberano Senhor, lembra-te de mim, o Deus, Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez. Ele reconhece que quem dá força é quem? O Senhor. Quem dá força é o Senhor, quem dá livramento é o Senhor. Você está vivo, sabe por quê? A graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, que mantém vivo. Quantas pessoas infelizmente não passaram pela pandemia? A graça de Deus, a misericórdia, o propósito de Deus sobre você não é para a gente viver de qualquer jeito. As pessoas saíram da pandemia, muita gente acomodou ficando dentro de casa, se esfriou espiritualmente. Não, Deus me guardou, a presença dEle. Eu preciso cultivar, alimentar e mergulhar nessa presença de Deus. Aí você olha para um Sansão, estou caminhando, e diante de clarezas como essa, da ação e do poder, da presença e do poder do Espírito de Deus sobre a vida dele, o cara tem a coragem de se portar de uma maneira irresponsável. E não assuste com Sansão não, porque muitos de nós estamos sendo como Sansão. Tem chamado, tem dor, tem ministério, está acomodado, está tratando de qualquer forma, está lidando, misturando com o pecado. O Senhor vê o nosso coração e clama para que a gente se reposicione e zele por essa unção. Você vai ver um Sansão que trata de forma irresponsável, que brinca com a unção do Senhor, ao ponto de que brincando, lá em Juízes 16:20, quando ele acorda, como eu disse agora há pouco, achando que conseguiria ali derrotar mais uma vez uma ação ali que Dalila projetou, mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado, perdeu a unção. Por causa da postura de Sansão, um cara que era para viver como um príncipe, morre como um palhaço. Um cara que era para ser um libertador, morre como um prisioneiro, dentro de um templo idólatra, porque não honrou a unção que Deus lhe confiou, porque brincou com um chamado que sabia que tinha. Deus está falando com vidas. Porque brincou com um chamado que sabia que tinha.
porque brincou com as ordenanças que Deus já tinha dado a ele, e que ele nasceu ali sabendo. Aí o texto que nós lemos, Juízes 16, fala que Sansão passa a noite com uma prostituta. Um homem separado desde o ventre, com pai temente a Deus, mas sem temor ao Senhor, passa uma noite com uma prostituta. Arranca a porta da cidade, depois se envolve com Dalila, que insistindo ali, para que ele contasse o segredo, ele entrega esse segredo. E aí a gente olha para a história, que eu estou encerrando hoje, a história de Sansão, e você vai ver um homem que passa por 3 fases dessa unção. Uma unção que é recebida, uma unção que é perdida, e pela graça de Deus, uma unção que foi restaurada. Deus concede essa unção para Sansão, não pelos seus méritos, mas pela sua graça, porque não tem nada que a gente pode fazer bom demais que a gente consiga conquistar isso. Isso é manifestação da graça de Deus. E sobre unção recebida, deixa eu compartilhar com você uma lição. Toda unção é dada por um propósito divino e não pessoal. Toda unção é dada por um propósito divino e não pessoal. A unção dada, a presença e o poder dado a Sansão, foi revelado para ele que era para quê? Livrar os israelitas do domínio dos filisteus. Então a unção que Deus derrama sobre a nossa vida não é para a gente poder atrair fãs para nós, mas é para a gente poder cumprir o propósito de Deus. Não é para você se vangloriar. Quantos homens que se vangloriaram no processo de Deus usando e caíram. Jimmy Swaggart mesmo falou certa feita, ele se envolveu moralmente, mas ele disse que a queda dele aconteceu que quando antes ele subir naqueles como é que é o nome? Tipo Paracanã, assim, nos estádios lotados, no coração dele vem um pensamento assim no coração dele: olha como que o Senhor precisa de mim para poder fazer isso. A queda dele começou ali. Quando às vezes a gente pensa que a unção dada é para um propósito pessoal, não, a unção dada é para um propósito divino. A unção que Deus nos dá, quando Ele nos concede, é uma unção que realiza o que o humano não pode realizar. É aquilo que o seu braço nunca vai conseguir fazer, a unção de Deus sobre a sua vida vai fazer. Aquilo que você não consegue fazer na sua casa, aquilo que você não consegue fazer diante de uma enfermidade, aquilo que você não consegue fazer diante de situações, a unção de Deus. Eu lembro aqui da palavra, uma das palavras que nós recebemos da pastora Raquel Lima, e ela falou assim: a unção que te destaca é a unção que te protege. A unção que te destaca é a unção que te protege, é a presença de Deus, é o poder de Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. E toda unção recebida precisa ser conservada debaixo de santidade e obediência. Diga comigo: toda unção recebida precisa ser conservada debaixo de santidade e obediência a Deus. A gente recebe a unção de Deus de forma graciosa, mas a gente a perde se nós não vivermos em santidade. E eu lendo sobre isso, Deus ministrando no meu coração, que Deus nesses últimos dias, Deus ainda esse ano, e nessa noite eu já declaro sobre essa noite, Deus vai derramar unção sobre vidas nesse lugar. Pessoas comuns aos olhos humanos, e eu quero dizer mais, pessoas improváveis aos olhos humanos receberão e serão revestidas do poder do alto nessa casa. O Senhor vai confundir sábios, o Senhor vai confundir pessoas que olhavam para você e diziam assim: fulano não tem jeito, fulano está lá em fogo de palha, fulano teve esse encontro aí, falando que teve encontro com Deus, mas daqui a pouquinho está no nosso meio. Não, ele não sabe que o diabo já perdeu. O Senhor te selou, o selo do Espírito Santo está sobre a sua vida, e ninguém, o diabo, os homens não vão te arrebatar da mão do Senhor. Se você crê, recebe, exalte, glorifica, celebre a presença de Deus. Não vai.
Enquanto eu estava preparando, Deus falou assim, ó, adolescentes vão ser instrumentos de milagres de Deus nesses últimos dias. Milagres de Deus vão acontecer através de adolescentes, em que as pessoas dizem, não vai dar em nada, esse não vai dar em nada. O Senhor vai levantar adolescentes no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, para a operação de milagres, em nome de Jesus. Rei sobre calama sobre você pode adorar o Senhor por um instante, porque o Senhor já vai derramar a unção dele. O Senhor já vai derramar do poder e da presença dele de forma especial nessa noite. Ei, sobre pessoas improváveis aqui, sobre pessoas que o diabo tentou contra a sua vida, como pessoas que estão desacreditadas diante da família, estão desacreditadas diante de amigos. O Senhor já está derramando a unção sobre a sua vida, sobre o seu coração. E se prepare, porque hoje um novo cântico vai fluir da sua boca. Dons espirituais, dons espirituais vão começar a fluir através dos seus lábios. Oh, porque o mesmo Jesus de ontem é hoje e será para todo sempre. Você pode adorar o Senhor por um instante. Você pode adorar Jesus por um instante. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus movendo. Aonde há presença, há onipotência. Isso. Aonde há presença, há onipotência. Oh, meu irmão, é o mesmo Deus que está presente, é o mesmo Deus que tem poder para derramar nesta noite. Fortalezas do inimigo sejam quebradas na mente agora. Toda acusação do inimigo não vai prevalecer na sua mente. Se o diabo está tentando te acusar, dizer, não, você não é merecedor, e deixa eu dizer, você não é mesmo não. É a graça de Deus que te selou, que te separou, e que está nessa noite derramando sobre ti um novo começo. O Senhor está derramando sobre ti a unção, a presença e o poder dele. Comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor, porque o Senhor vai ativar chamados, vai ativar dons, vai ativar ministérios. O Senhor vai despertar a unção. Não despreze o dom que há em ti, não despreze a unção que Deus tem derramado. Oh, Espírito Santo de Deus. Sansão é um homem que recebe dessa unção, mas a unção que a Sansão recebe, ele é um homem que desperdiça essa unção. Oh, Deus tem misericórdia de nós. Quando que a unção se esvai? Abra os seus ouvidos para entender. Quando que a unção se esvai? Quando se abusa da misericórdia de Deus. Diga comigo, a unção se esvai quando eu abuso da misericórdia e da graça de Deus sobre a minha vida. Você vai ver Sansão, ele escolhe a mulher em Juízes 14 para poder casar, que era do povo filisteu mesmo. O pai falando, não faça isso. Você vai ver Sansão abusando da misericórdia de Deus. Deus vai lá e derrama a presença dele, mas Sansão vai lá, passa no meio da vinha, abusando da misericórdia e da graça de Deus, um lugar onde ele não poderia estar nem perto. Sansão, ele toca ali no leão morto, e Deus continua derramando sobre ele a unção. Você vai ver um Sansão que se envolve, como nós lemos, com uma prostituta, e o Espírito de Deus continua sobre Sansão. Você vai ver um Sansão que carrega aquela porta de Gaza, debaixo da unção de Deus. Você vai ver um Sansão que se apaixona por Dalila, e conta os segredos de Deus para Dalila. E o Espírito de Deus estava até então sobre ele, mas é um homem que repete as mesmas falhas e nunca se arrepende. Eu não encontrei um texto nesse capítulo, nesses capítulos, falando que e se arrependeu Sansão. Ele não se arrepende, ele sabe que ele está fazendo errado. Tanto que quando ele conta o segredo para Dalila, ele fala isso: é o meu voto de Nazireu. Ele sabe que ele era consagrado, ele sabe que estava fazendo errado e continuava fazendo. Nunca admitiu, nunca se humilhou. É um homem que não melhora, é um homem que só piora. E eu fiquei pensando sobre isso, porque muitas vezes tem gente que tem chamado, gente que tem ministério, gente que tem dom de Deus, mas tem abusado da misericórdia divina.
gente que prega, gente que serve, mas vive às vezes uma vida em pecado deliberado. Deixa eu te falar, onde há abuso da graça, a justiça se manifesta. Onde há o abuso da graça, onde há o abuso da misericórdia, o juízo de Deus se manifesta. Que Deus, é o que eu tenho orado, derrame sobre os nossos corações temor e tremor, porque nós servimos a um Deus que é santo, em que os seres espirituais, celestiais estão dizendo diante dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A unção de Deus se vai, a presença se esvai na nossa vida quando nós abusamos da misericórdia de Deus. Será que não tem pecados aí que você está sendo reincidente? Sei lá, mexendo no celular, quem sabe trocando palavras com outras pessoas, sei lá, na sua empresa. Será que não tem coisas que você está sendo reincidente, está abusando da misericórdia? Porque a unção vai, não, mas está dando tudo certo, mas chega uma hora que ela finda. Quem está entendendo diz amém. A unção se esvai quando nós abusamos da misericórdia de Deus. A unção, ela se esvai quando note isso, quando a nossa motivação está distorcida dos propósitos de Deus. Sabe por que Sansão o tempo todo, o desejo dele era vingar dos filisteus, vingar por causa própria, não era para poder libertar o povo de Israel. Você vai ver em Juízes 15:3, ele falando: eu vou acertar as contas com os filisteus. Quando a esposa dele é entregue para um amigo lá na festa. E você vai ver em Juízes 15:7, Sansão dizendo assim: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele usava essa unção com a motivação errada. Deus falou: essa unção que eu estou te dando é para você libertar um povo. E ele usava a unção que Deus lhe deu para uma vingança pessoal. Quem está entendendo diz amém. Motivação errada, abuso da graça e da misericórdia de Deus. Então a gente precisa perguntar ao nosso coração: o que eu estou fazendo? Porque não se trata só de fazer. Será que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo para servir ou para ser visto? Ninguém pediu para vir cá na frente, mas a motivação do nosso coração quando serve é o quê? É para servir ou é para ser visto? Teve uma vez que eu fiquei sabendo que um dos meninos chegaram e falou assim: a minha foto não saiu lá você põe foto de fulano, do Beltrano, a minha foto não saiu no Instagram. Ajuda aí. Se não escalar para o domingo, mas o que você está procurando? Qual a diferença da terça de manhã para o domingo à noite? Se são vidas, são pessoas. O que é que governa o meu e o seu coração? Quando a nossa motivação está desalinhada dos propósitos divinos, a unção se esvai. A unção se vai quando a gente abusa da misericórdia. A unção se esvai quando a nossa motivação está distorcida dos propósitos divinos. A unção se vai quando há desprezo pelas advertências de Deus. Deus fala e eu não me alinho. A unção se vai quando eu passo a confiar na minha própria força, que é o que Sansão fez: sairei como antes e livrarei. Você não vai fazer nada não, Sansão. Não se trata da sua capacidade. Tudo que nós temos vem de Deus. Se eu acho que eu sou bom da guitarra, se eu sou bom do teclado, que eu sou bom da rede, que eu sou bom do não sei o que, a unção vai se esvaindo. Porque eu não sou bom, quem é bom é Ele, quem faz é Ele, a graça é dEle, a capacitação dEle, o poder é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, a Ele toda a adoração. E a gente não pode nem pensar. A Bíblia diz: não diga com o seu coração, porque ele estava pensando. Está o texto, está aí, Ele acordou do sono e pensou. Lá em Deuteronômio fala assim: não pense no seu coração que foi a força do teu braço que adquiriu essas riquezas. Deus vê a nossa mente, Deus vê o nosso sentimento, Deus vê o que a gente lucumbra na nossa alma. A unção se esvai quando a nossa motivação está distorcida dos propósitos de Deus. Quando a gente confia na nossa própria força, a unção se esvai quando a gente passa a brincar com o pecado. Brincar com o pecado. E eu encerro. Tem um monte de lição aqui, mas eu vou encerrar. Só anote essas lições.
Lições de quem perde a unção: fraquezas não tratadas culminam em tragédias irreversíveis. Se a gente não tratar certas fraquezas, Sansão está lá, envolve com a menina que era do filisteu, depois envolve com a prostituta, depois envolve com a Dalila. Fraqueza não tratada culmina em tragédias irreversíveis. Vê um filminho, vê um negocinho, vê outro, não trata, depois o casamento vai para o chão. Porque fraquezas não tratadas culminam em tragédias irreversíveis. Qual que é a lição que a gente aprende com quem perde a unção? Que a unção dada por Deus não deve ser usada para atender os caprichos pessoais. A unção que Deus me dá não é para poder eu atender os meus caprichos, é para eu poder atender os propósitos de Deus. Terceiro e penúltimo, eu sei que eu só estou citando, não estou mergulhando, mas o Espírito de Deus traga ao nosso coração clareza. Guarde, diga comigo assim: a ação de Deus na vida de um servo nem sempre significa a aprovação divina. Guarde isso no seu coração. Você vai ver vencendo o leão, matando o homem, matando com queixada. Tem muita gente que às vezes é usada, mas não está aprovada. A unção se esvai quando a gente está sendo usado e sem antes se apresentar como aprovado. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. A maior preocupação que eu e você precisamos ter é de sermos aprovados nos céus. Não importa se não há aprovação na terra, o que importa é que há aprovação nos céus. O que importa é que Deus olha dos céus e fala: ali está Daniel, o amado. Ali está um homem segundo o meu coração. É isso que importa. O que importa é termos a aprovação de Deus nos céus. Porque naquele grande dia muitos dirão em teu nome: eu fiz. E ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Porque muitas pessoas, a vida às vezes não vai levar em conta a obediência, a unção de Deus. Mas a unção que Sansão, e agora eu finalizo de verdade, porque o pastor tem uma mania de falar que finaliza e não finaliza. Mas não é por mal, não, nem por mentira. É porque a gente quer finalizar e vem aqui, né? Sansão recebe a unção dada por um propósito. Sansão perde a unção. E a gente encerra o texto dizendo que a unção é restaurada na vida de Sansão. Quando ele está lá no finalzinho da vida, já colhendo as consequências do seu pecado, e ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. A unção de Deus sobre Sansão foi restaurada, mesmo diante de consequências terríveis. Talvez você entrou aqui e você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Você já viveu, Deus falou comigo muito claramente nessa palavra. Gente que já carregou a presença de Deus, a intimidade com Deus, e tem na memória dons, tem na memória muitas coisas que Deus já fez da sua vida através de você. Só que você acha que essa unção já era. Você acha que não tem mais esperança. Só que enquanto há vida, há esperança. E o Senhor te trouxe aqui para renovar a presença e o poder dele sobre a sua vida. Ele está olhando aqui para Sansões, em que ele vai restaurar a unção de Deus sobre a sua vida. Ele está olhando para Pedro aqui, que caiu no meio do trajeto. Deixa eu dizer, Pedro recebeu um poder de Deus ainda maior do que antes, por trilhar no caminho do arrependimento e da obediência.
o Senhor vai restaurar a unção e a presença dEle sobre os seus corações, sobre corações aqui. O Senhor vai restaurar chamados, o Senhor vai derramar unção nova, o Senhor vai derramar poder do alto. Vem um tempo, pode vir ministério de louvor, vem um tempo de manifestação do poder do céu sobre vidas. Quem crê? Vem um tempo em que Deus está gerando dentro de nós fome e sede pela presença dEle. E eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Espírito Santo de Deus. Pedrinho, você sabe aquela música do Renove a Unção sobre mim? Eu não sei se você pensou numa outra, mas me veio aqui, essa mesmo. O que você vai fazer diante da palavra de Deus? O que você vai fazer diante da palavra de Deus? Espírito Santo de Deus, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, ó Espírito Santo, como tu fizeste da primeira vez. Faça outra vez. Sopre o teu vento, como a Valéria orou aqui, sobre vales de ossos secos. Ó Espírito de Deus, dos quatro cantos, sopra o vento sobre essa casa dos quatro cantos. Sopra o vento, e aonde estiver um vale de ossos secos, comece agora a fazer o barulho, ó, o barulho dos ossos se juntando, das peles se recompondo. Comece a fazer o barulho de ossos se movimentando, porque vai se levantar um exército poderoso, um exército levantado não por homens, mas um exército levantado pelo próprio Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito de Deus. Começa a receber, oh Jesus, como tu fizeste em Atos 2, um vento impetuoso encheu a casa, sobre o poder da tua palavra, sobre o poder do Deus que está presente. E aonde tem onipresença, tem onipotência. Manifesta o teu poder sobre essa casa. O Senhor conhece os corações. Onde tem corações, onde tem corações que estão sedentos, derrame da porção nova do teu Espírito Santo. Sopra! Você pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor, porque Jesus vai ativar chamados aí. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero te dar a liberdade para vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. O Senhor quer renovar a unção. Gente que já foi do altar, mas hoje está fora. Jesus te cercou, 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 está te atraindo. Você pode adorar o Senhor por um instante. Só quem ama, só quem anseia por essa unção do Espírito agora, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a aclamar o Senhor. Clama-me e responder-te-ei. Comece a buscar-me eis e me achareis. Você quer ser achado, você quer achar o Senhor, oh, começa a buscar, busque. Oh Espírito de Deus, pode louvar, pode louvar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, enquanto essa canção está tocando, se você entrou aqui nessa noite e você quer renovar a sua aliança com Jesus, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e você vir aqui à frente, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero, Deus, renovar a minha aliança contigo, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero te dar a oportunidade nessa noite
Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Seguir e conquistar. Renova, renova. Espírito de Deus. Pode adorar, isso, adora Ele. Espírito de Deus, renova a unção. Espírito Santo, Espírito de Deus. Hoje Deus está abrindo uma janela da misericórdia dele e dizendo: hoje é o tempo do renovo da aliança, do renovo do chamado. Cadeias quebrar com agilho fluir. Vamos lá. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Deus está renovando chamados. Deus está renovando a unção. Deus está renovando a presença. Isso. Vem como você está. Tem mais pessoas que Deus está falando: filho, é hoje. Há um chamado de Deus na sua vida. Há um chamado de Deus. Deus está queimando seu coração. É noite de posicionamento. Oh, pode vir à frente. Pode vir. Isso, Mateus, olha. Pode vir. Vem subir com esses homens que estão aqui. Há um renovo de chamado. Há um renovo de unção. Há um reposicionamento. Espírito de Deus vai renovando os homens. Espírito Santo. Oh, aleluia. Tem mais pessoas que Deus tem renovado. E Deus vai levantar. Tem Pedros aqui que Deus está chamando. É tempo de você renovar esse dom. É tempo de você se posicionar diante desse dom que Deus te chamou. E cada pessoa que vier, eu quero chamar para que nós possamos acolher isso. Pode orar, Jéssica. Espírito Santo, pode vir. Há um chamado de Deus. Há um chamado. Deus derrama sobre essas vidas. Renova a unção. Isso, pode vir. Vamos orar. Sim, Deus. Derrama o renovo, o chamado. Em nome de Jesus. O homem não pode parar. Não, o que o Senhor estabeleceu. Espírito Santo, olha o novo. A unção nova. Unção nova. Oh, Espírito de Deus, da ponta da cabeça